É o seguinte, eu começo a contribuir hoje e eu sei quanto que eu vou contribuir daqui até lá. Eu não sei quanto que eu receberei. Receberei? Depende dos títulos públicos, da taxa de juros, das empresas capitalistas, de não ter falido, de não ter crise, de ter combinado com o Sarkozy, com a Angela Merkel, com o Obama, de ter combinado com os grandes capitais e os seus prepostos. Contribuição definida é isso. E ninguém poderá ter outra forma de benefício no fundo de pensão que quer se construir para os servidores públicos, senão essa. Então, eu sei quanto eu pago, eu não sei quanto que eu vou receber, percebe? Que coisa bonita? Uma beleza, né? São muito inteligentes. Agora, eu não sei como é que conseguem nos convencer que isso é bom para a gente. Isso que é mais grave. Benefício definido, que não existe mais para... Desde 2001, só tem para quem já estava no fundo de pensão, é o seguinte, eu não sei quanto eu pago daqui até lá. Num ano eu pago 10, no outro ano eu pago 20, no outro eu pago 15, mas eu sei quanto que eu receberei. Sei quanto receberei se as empresas não falirem, por exemplo, percebe? Por isso, junto com essa modificação, ocorreu mais uma, que parece não ter ligação nenhuma. Qual foi? A lei das falências. Tem que modificar a lei das falências também, para aqueles que têm direito ao benefício definido não terem a precedência no recebimento da massa falida. Senão, o pobre dos bancos também, de novo, vão ficar sem receber, preferencialmente, o que lhes cabe de dívida. Então, hoje, o projeto de lei fala, e tem que falar, porque foi aprovado desde 2001, os servidores que entrarem nesse fundo de pensão terão seus benefícios por contribuição definida, ou seja, saberão quanto pagam e não saberão quanto receberão. Muito bem, há outras coisas terríveis nesse projeto. O projeto como um todo é terrível. Como eu optei por fazer essa fala mais da lógica geral, se vocês quiserem, depois a gente entra para eu ficar nos 30 minutos, comecei às 15h15 e estou com 15h45. Pode? Você me dá mais 10 minutos? 10, muito obrigada. Você não está tirando deles, não, né? Não. Então, tá bom. Então, outra coisa. Essa previdência, ela tem um artigo aqui que é um dos que mais me choca pela cara de pau. Desculpe, deputado, quem escreveu isso só pode ser considerado assim. Eu sei que não foi o senhor, mas a cara de pau de alguém que se diz representante do povo escrever um negócio desse. No artigo 3º diz assim, no inciso 8º, salvo erro. Uma vez, a opção é livre. A opção de se filiar ao fundo de pensão é livre, certo? Não tem propaganda, não tem estímulo, não tem constrangimento, nada, é livre. E uma vez que a pessoa tenha feito essa opção idílica por essa coisa maravilhosa, o artigo diz assim, ó, uma vez feita a opção, é irrevogável e irretratável. Ou seja, traduzindo isso daqui, se lascou, meu querido, e não pode alegar que não sabia, entendeu? Entrou, não sai mais. Quem mandou não se informar? Uma coisa que tenha isso como princípio, que a pessoa não pode... Por que isso está na lei? Para que as pessoas não aleguem desconhecimento. Então, um projeto de lei que pensa nisso, tira o direito à ignorância, não pode ser uma coisa confiável. Não pode ser. Nós temos que ficar afônicos de tanto dizer isso onde quer que estejamos. Muito bem. Além disso, já demonstra que uma estratégia do governo. A opção para quem já faz parte do serviço público ocorrerá num espaço de 24 meses, ou seja, aqui já antecipa o seguinte, em 2 anos, dou-lhe campanha de convencimento que se a gente não, nós que somos servidores públicos hoje, se nós não nos filiarmos a esse fundo de pensão, o nosso futuro será cinza, nebuloso e uma tragédia, certo?
eu não tenho dúvida que a campanha será do mais baixo nível possível, no seguinte sentido: não há previdência pública, não tem como garantir as aposentadorias, mas esses argumentos pornográficos nós já ouvimos todos os dias, né? O problema é que a gente tem que lidar com essa pornografia que não é explícita também, né? Então, nós temos os sindicatos, os lutadores, os deputados, os partidos de esquerda, os trabalhadores lutar para, primeiro, não deixar aprovar. Segundo, em se aprovando essa tragédia, fazemos absurdas mobilizações, girar toda a nossa força para que ninguém se filie a esse fundo de pensão. Por quê? Porque mesmo nós que já estamos e que temos o direito à aposentadoria, e mesmo aqueles que já estão aposentados, sofrerão com o fundo de pensão, sofrerão de modo diferenciado. Os que já temos o direito à aposentadoria integral, bastou se filiar a essa coisa irrevogável e irretratável, acabou a aposentadoria integral. Quem está já no serviço público, não, a tragédia não será só para os que entrarão. Quem está no serviço público e fizer desavisadamente essa opção, acabou a aposentadoria integral. Certo? É preciso ter muito claro a profundidade dessa estratégia aqui de recolher o nosso dinheiro, aquilo que na crítica da economia política a gente chama de trabalho necessário. A exploração agora não se dá mais só sobre a extração de trabalho excedente, mas ela se dá também no sentido de recolher trabalho necessário, ou seja, salário dos trabalhadores, parte do salário dos trabalhadores, e entregar a esses fundos, que são estratégias do capital para a resolução da sua crise, para encontrar novas mercadorias para vender aos trabalhadores e, sobretudo, para encontrar dinheiro barato, baratíssimo, a taxas de juros inexistentes, porque os trabalhadores entregam uma parte do seu salário e esse dinheiro é levado para o capital sem que o capital tenha que pagar juros por tomar isso de empréstimo. Então, toma de empréstimo sem remunerar os capitais. Só remunera quando eles são investidos. Quem criou essa estratégia? Um gênio capitalista, mas sórdido gênio, mas gênio. Quem criou? Em 1954, nos Estados Unidos, a última grande greve dos operários da GM, os operários paralisaram a GM por vários dias, e o presidente da GM teve, então, a genial ideia. Como não existia previdência social nos Estados Unidos, e não existe, ele propôs o seguinte: ao invés de vocês terem aumentos salariais no tempo presente, por que vocês não renunciam? O argumento era esse mesmo, viu? É cínico, mas eu vou contar como é que ele falou. Por que vocês não renunciam ao consumo das laranjas no tempo presente e guardam essas laranjas para o tempo futuro? Os trabalhadores, do que se trata? Se trata o seguinte: como não tem previdência social nos Estados Unidos, ela é muito baixa, vamos fazer uma previdência complementar? Ou seja, vocês contribuem com uma parte e eu contribuo com a outra parte. E aí, não importa se sejam os trabalhadores ou o próprio capitalista que administre. Tem duas saídas assim. Quando são os trabalhadores que administram, os outros trabalhadores pensam: não, mas o Guxiquem é que administra. Ele está lá defendendo os meus direitos. O Guxiquem já foi deputado federal pelo PT, já foi representante do sindicato dos bancários. Não, o Guxiquem é dos nossos. Então, o Guxiquem administra na mesma lógica que se fosse sei lá, que grande capitalista internacional que administrasse. Por quê? Porque não importa que os trabalhadores administrem o fundo de pensão, ele é uma dinâmica do capital incontrolável pelos trabalhadores. É óbvio que os trabalhadores que se prestam esse serviço, na minha linguagem universitária sindical, ainda continua a dizer pelegos. Então, os trabalhadores que se prestam esse serviço não são confiáveis pelos outros trabalhadores. Portanto, não servem para nos representar nem nas aposentadorias, nem nos sindicatos e em qualquer lugar que seja, nem no parlamento, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque o trabalhador que se submete para ter uma vida um pouco melhor, atrair os trabalhadores, não merece a nossa consideração. Os fundos de pensão vão nessa direção. Por isso, companheiros de luta, façamos de tudo para que essa
esse projeto de lei que vai ser votado amanhã, provavelmente os deputados aprovarão. Vamos para pressão sobre o Senado e não aceitemos que isso possa ser chamado de previdência. Isso não é previdência e não nos serve. Obrigada.